Olá, graça e paz. Aqui é o evangelista Marcos, iniciando mais uma escola bíblica dominical e continuando o nosso estudo sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas na Ásia. Hoje nós iremos estudar sobre a carta enviada à igreja de Pérgamo. Por isso, aproveite esse estudo, anote, tire suas dúvidas. Qualquer problema ou dificuldade, fique à vontade para me procurar. Esse é o momento de nós estudarmos essas cartas, e são cartas que, por muitas vezes, têm poucos versículos, mas possuem muito conhecimento. E se nós meditarmos nisso que o Senhor Jesus enviou para cada uma dessas igrejas, pois cada igreja tinha uma particularidade, nós podemos tirar ensino e conhecimento para as nossas vidas nos dias de hoje, para aquilo que nós estamos enfrentando. E a igreja de Pérgamo era uma igreja que nós podemos tirar bastante ensino para as nossas vidas. Quais são os objetivos desse estudo? Primeiro nós vamos ver quem é o autor da carta, nós vamos entender o que significa o trono de Satanás a qual o Senhor fala nesta carta. Nós vamos falar também sobre a fidelidade e fé nas provas. Nós vamos aprender sobre os ensinos de Balaão, o chamado ao arrependimento, a ira do Cordeiro e a recompensa que está destinada a todos nós. Entrando no texto, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo de 12 a 17, que diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Partindo então para a análise do texto, nós vamos analisar o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, a qual o Senhor Jesus se apresenta, ele direciona a carta e se apresenta na carta. Ele diz ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. A primeira coisa que nós observamos é quem mandou a carta. Jesus Cristo manda a carta à igreja. A carta é a expressão da sua vontade para aquele povo. E uma coisa interessante que nós observamos sobre cada carta enviada às igrejas da Ásia é que cada carta tinha alguns conteúdos próprios daquela igreja. Algumas coisas eram as mesmas advertências ou os mesmos elogios. Mas uma coisa interessante é que o Senhor Jesus ele trata no particular de cada igreja. Porque cada igreja da Ásia tinha as suas particularidades. Algumas enfrentavam certas dificuldades, outras enfrentavam certos problemas, outras tinham certas qualidades, outras recebiam certos tipos de elogio, que talvez outras não recebiam. E Jesus trata cada uma dessas igrejas, porque ele conhece cada uma das igrejas, sabe das qualidades e dos problemas, sabe dos defeitos e sabe daquilo que eles fazem de forma correta. E Jesus ele manda a carta à igreja de Pérgamo, onde ele apresenta a sua vontade para aquele povo. A igreja deveria ouvir a carta, entender a carta e cumprir aquilo que o Senhor está falando. O interessante disso, meus irmãos, é que a igreja de Pérgamo ela recebeu uma carta pequena, mas foi uma carta enviada por Jesus. Essa carta ela tem
alguns elogios e algumas críticas. E tudo aquilo que o Senhor fala, a intenção dele é que a igreja ouvisse, entendesse, praticasse aquilo que ele está falando. Nós também devemos entender isso nos dias de hoje, pois a Bíblia foi escrita também para expressar a vontade de Deus para nós, e com ela devemos ler, compreender o que está escrito e cumprir a sua vontade. Uma carta foi escrita para a igreja de Pérgamo, onde a vontade do Senhor estava expressa. A Bíblia é a vontade de Deus para todos nós. Assim como essa carta foi escrita e a igreja precisava entender e compreender, nós nos dias de hoje temos a palavra de Deus, que é a Bíblia, e ela precisa ser lida, estudada, compreendida e praticada. Se nós entendermos isso, porque a carta ela foi escrita por vários homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Mas em todo texto que há na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ali está expressa a vontade de Deus, os ensinos de Deus para as nossas vidas. É por isso que é importante entendermos e compreendermos qual é a vontade do Senhor para nós. Toda a vontade dele está expressa na palavra de Deus. A outra particularidade desse versículo que chama a atenção é a espada afiada dos dois lados. Olha que interessante. Esse significado é importante, pois Cristo Jesus se apresenta como aquele que possui a espada. A figura de linguagem aplicada aqui mostra algo muito importante. Vamos entender isso? 3 coisas que você precisa aprender sobre o significado da espada afiada dos dois lados. A primeira coisa é que quem tem a espada tem um controle. Lembre-se que nós estamos falando de uma igreja que estava na Ásia, que era dominada pelo Império Romano. Uma igreja a igreja de Pérgamo era uma igreja onde Roma tinha o controle. E como você sabe, os romanos, eles tinham os exércitos deles, os soldados romanos, e todos eles eram armados de espada. A espada era uma arma de combate. A espada era algo que era feito para matar e se defender. A espada ela tem o poder para isso. E Jesus, usando essa figura de linguagem, ele traz para a igreja algo muito importante dos dias dele. Ele vira e diz: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Então quem tem a espada é alguém que tem controle. Ele está deixando bem claro isso para a igreja. Por quê? Porque ele tem o controle. Ele possui a espada. A espada é símbolo de autoridade. A espada é símbolo de poder. A segunda coisa que nós observamos é que quem tem espada decide se vive ou se morre. Com a espada é aplicada a justiça. Com a espada é aplicada a pena de morte. A espada mata, mas protege. A espada pode ferir, mas a espada também pode salvar. Entenda que quando Jesus apresenta que ele está com a espada, ele está indicando para a igreja o seguinte: olha, sou eu que decido quem vive e quem morre. E a terceira coisa que nós observamos é que quem tem a espada é quem faz o julgamento. A espada ela é o símbolo de poder de Roma. A espada ela tem esse poder. E quando você observa isso, você entende e compreende que, na verdade, Jesus Cristo está falando para a igreja o seguinte: olha, por mais que vocês tenham medo de Roma, por mais que Roma esteja no controle, sou eu que tenho a espada. A espada afiada dos dois lados está comigo. Então Jesus está lembrando à igreja o seguinte: que ele está no controle, que ele decide e que ele que vai fazer o julgamento. A igreja ela precisa respeitar as autoridades terrenas, mas ela precisa entender e compreender que antes de respeitar e honrar as autoridades terrenas, ela precisa respeitar e honrar a autoridade do céu, que é Cristo Jesus. Ele está no controle de tudo. Ele decide e ele que faz o julgamento. Partindo para o versículo 13, que diz: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis.
e não abandonar a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Jesus usa uma figura de linguagem interessante que ele diz onde está o trono de Satanás. É importante você lembrar que trono ele vem de reino, porque todo reino tem um rei. E todo rei, que é aquele homem ou mulher ou rainha que senta no trono, é aquele que manda naquele lugar ou naquele reino. Jesus ele faz uma figura de linguagem e diz: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás ele simboliza algo muito importante na igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo. Porque a cidade de Pérgamo, ela era o trono de Satanás porque ela era uma cidade idólatra. Nessa cidade existiam muitos templos pagãos e de adoração ao imperador da Ásia. Ou melhor dizendo, existia adoração ao homem nesse lugar. Sempre que um homem assume o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus, estamos cometendo um pecado abominável. É por isso que o homem não deve ser adorado, pois toda adoração é única e exclusiva a Deus. Essa cidade foi induzida a não buscar a Deus, mas crer e confiar que o homem é o centro de tudo e tudo gira em torno do homem. Tal atitude só mostra como isso é uma ação satânica, que até hoje tem confundido muitos e feito muitos a seguirem esses ensinos diabólicos. Por que o trono de Satanás é informado pelo Senhor? Porque, primeiro, a cidade de Pérgamo era uma cidade onde a idolatria reinava. Tudo aquilo que deve ser voltado para Deus estava sendo voltado para a criatura. Em vez de adorarmos o Criador, estamos adorando a criatura. Isso é um problema. Satanás ele confunde a mente e o coração do homem para induzir o homem a se desviar de Deus para fazer a vontade daquele que é a sua vontade. A vontade do diabo é que você não adore a Deus. A vontade do diabo é que você não sirva a Deus. A vontade do diabo é que você foque naquilo que na verdade não tem valor nenhum. O homem, quando adora o próprio homem, é aí que mora o perigo. É aí que mora o problema. Essa cidade, ela tinha vários templos dedicados ao imperador da Ásia. Dá para você entender e compreender que tinha pessoas que iam nesses locais só para adorar uma estátua de um homem? Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor falou que todos aqueles que ouvissem o toque dos instrumentos deveriam se prostrar diante da estátua? Aquilo é uma ação satânica, é uma ação diabólica, onde o homem ele serve ao homem, onde o homem ele adora o homem, onde o homem se prostra diante do homem, quando na verdade o homem deve fazer isso exclusivamente para Deus. O trono de Satanás era Pérgamo, porque Pérgamo era uma cidade voltada totalmente à idolatria. E onde existe idolatria, ali está reinando a vontade do diabo. É por isso que o Senhor fala: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Porque a cidade ela estava entregue exclusivamente à ação do maligno. A segunda coisa que nós observamos nesse versículo é o que o Senhor Jesus fala: vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Fidelidade e fé é muito importante para a caminhada cristã. Se você entender e compreender e buscar estudar um pouco a história de Pérgamo na época em que foi escrita essa carta, você vai entender e compreender que a cidade estava passando por um momento difícil. E a igreja de Pérgamo também estava passando um momento difícil. A igreja ela estava sofrendo perseguição, morte e crise. Os estudiosos não sabem dizer se Antipas ele era de Pérgamo ou se ele foi trazido para Pérgamo para morrer. Os historiadores e os teólogos não entram em consenso em relação a isso. Mas uma coisa é fato. Antipas ele era servo de Cristo e morreu por servir ao Senhor. Porque na verdade nessa cidade reinava uma coisa. Se você não adorasse ao imperador da Ásia, se você não praticasse certas coisas que eram idolatrias pagãs, você era perseguido.
Agora imagina você estar numa igreja onde você prega, ensina que deve adorar somente a Deus, servir a Deus, buscar a Deus e crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e numa cidade onde todo mundo diz que, na verdade, todos devem adorar o imperador. A igreja ela estava sofrendo por causa disso. A igreja ela estava sofrendo perseguição, porque, na verdade, todos que estavam na igreja não estavam adorando o imperador, mas estavam adorando ao Senhor Jesus. A igreja ela estava sendo forçada, pressionada a seguir os costumes da região. E se não seguisse, consequências viriam. E uma delas foi a morte desse servo do Senhor, que é Antipas. Mas mesmo sofrendo tudo isso, a igreja se manteve fiel ao Senhor e com fé nele. O interessante, meus irmãos, é que a igreja de Pérgamo, por mais que sofresse tudo isso, ela se manteve fiel e se manteve crente, crendo e tendo fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A perseguição, as lutas, as dificuldades, os problemas que a igreja enfrentava não acabaram com isso com eles. Pelo contrário, eles continuaram buscando ao Senhor. O interessante que nós precisamos aprender com a igreja de Pérgamo é que as provas e as dificuldades que nós passamos, elas não podem ser aquilo que vai acabar com a nossa fidelidade e a nossa fé no Senhor. Não deixe nada e ninguém acabar com a sua fé e com a sua fidelidade a Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja passando, não importa o que esteja operando na sua vida ou acontecendo ou qual circunstância você esteja vivendo, seja sempre fiel ao Senhor e tenha fé nele, porque o Senhor vê essa atitude sua e ele cobra de nós, servos dele, que sejamos fiéis até a morte. A igreja de Pérgamo tinha essa qualidade. São fiéis e não abandonaram a fé, mesmo sofrendo perseguição, mesmo morando numa cidade idólatra, mesmo morando numa cidade onde a ação do maligno era grande. Esta igreja se manteve fiel e com fé. Analisando agora os versículos 14 e 15, que diz assim: Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Aqui é um ponto interessante onde nós vamos nos aprofundar um pouco. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é sobre os ensino de Balaão. Balaão foi um homem chamado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo israelita que estava no deserto. E sua história pode ser vista lá em Números, capítulo 22, versículo 1 e 24 e 25. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele usou de estratégia para pegar o povo de Deus no deserto. E é aqui que você olha o perigo e a artimanha do diabo. Preste bastante atenção nisso. Ele tentou amaldiçoar o povo, mas Deus falou assim: eu não permito. E ele não amaldiçoou. Mas ele não desistiu. Ele usou de estratégia para fazer com que o povo que estava em peregrinação no deserto pudesse cair. E entenda uma coisa: as pessoas que pensam que nós estamos vivendo momentos de paz e tranquilidade estão enganadas. Nós estamos vivendo uma guerra constante, onde tem reinado e operado em nosso meio uma guerra onde os servos de Deus são sempre atacados pelas obras do diabo. Olha o que esse homem fez. O povo estava no deserto. O povo estava caminhando pelas terras de Moabe. O que ele fez para poder fazer esses homens de Deus caírem? Ele conversou com o rei de Moabe e lançou uma estratégia onde eles pegavam as mulheres moabitas e colocavam no caminho dos homens, para que os homens pudessem ver as mulheres, se interessar pelas mulheres e começarem a praticar atos imorais com elas e
cometerem os pecados que elas cometiam. Então os homens de Deus que estavam no deserto seguindo a direção de Deus, eles cometeram 2 pecados no deserto: imoralidade e idolatria. Tudo por causa das mulheres moabitas que eles pegavam. Isso aconteceu quando o povo estava no deserto. Agora, olha o que o Senhor Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, na Ásia. O mesmo ensino de Balaão estava acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja de Pérgamo estava acontecendo imoralidade e idolatria. É por isso que o Senhor Jesus fala, e nós precisamos entender e compreender, que os falsos profetas, os lobos vestidos de cordeiro, eles estão dentro da igreja, induzindo o povo a viver algo que não é da vontade de Deus. Se você entender e compreender isso, você vai ver que muita coisa que acontece dentro da igreja, ou que é aceito e suportado dentro da igreja, na verdade não é a vontade do Senhor e nunca foi. E se o Senhor não suporta isso, por que nós devemos suportar? A imoralidade sexual, a idolatria que existe dentro da igreja, ela deve acabar. Porque são pessoas mundanas, servas do diabo, que estão dentro da igreja, querendo induzir o povo de Deus a viver aquilo que o mundo vive, falando que não tem nada a ver, que isso não tem problema, que isso é cultura, mas na verdade isso é uma ação maligna para derrubar os homens de Deus. O povo de Deus precisa ser vigilante. O povo de Deus precisa lutar contra isso. A igreja deve sempre lutar contra isso e não permitir que isso exista em nosso meio. Assuntos como esses são ignorados, mas existem aos montes em nosso meio. E se você olhar dentro da igreja, seja a nossa igreja ou outras igrejas, você sempre vai ouvir um caso de adultério, prostituição, pornografia, sexo fora do casamento, idolatria às pessoas famosas, ídolos e tantas coisas mais. E quando nós vamos falar, comentar sobre esse assunto, tem pessoas que defendem essas pessoas ainda. Mas na verdade, vocês não estão entendendo que isso é uma artimanha do diabo, onde o próprio Senhor Jesus diz que isso é o ensino de Balaão. Nós precisamos entender e compreender que isso está dentro da igreja nos dias de hoje. E a igreja precisa lutar contra isso. O adultério tem existido dentro da igreja e a igreja não tem combatido. A prostituição, que na verdade é o sexo fora do casamento, ou é o sexo ilícito, tem acontecido dentro da igreja. Pessoas que frequentam a igreja muitas vezes estão consumindo pornografia. E às vezes esses assuntos não são tratados dentro da igreja, sabe por quê? Porque isso aí vai gerar exposição, ou alguém não vai gostar, ou alguém vai ficar chateado. Entenda uma coisa, esse assunto foi um assunto tolerado dentro da igreja de Pérgamo, e o Senhor Jesus, ele veio pessoalmente escrevendo a carta dizendo que a igreja estava suportando o ensino de Balaão. E nós, nos dias de hoje, precisamos entender e compreender, se o nosso Senhor Jesus é contra isso, nós também devemos ser contra. Assuntos como esse devem ser explicados, pregados, ensinados na igreja, para que o povo de Deus possa combater isso com veemência. Nós não podemos tolerar em nosso meio, meus irmãos, adultério. Nós não podemos tolerar em nosso meio, meu irmão, prostituição, sexo fora do casamento, pornografia, idolatria. Tudo isso é obra do diabo. E muitas vezes, para não criar problema, contenda ou dificuldade, nós temos aceitado isso. Mas entenda algo. Isso derrubou homens de Deus no deserto. Isso derrubou homens da igreja de Pérgamo. Isso tem derrubado muitos homens nos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque isso está acontecendo dentro das nossas igrejas. E às vezes nós temos feito vista grossa para não combater isso. Outra coisa que nós podemos observar, que ele fala também que alguns seguem os ensinos dos nicolaítas.
E uma coisa interessante sobre isso, os nicolaítas, eu trabalhei na missão passada, falei bastante sobre eles. Os nicolaítas, eles eram um povo, uma seita, na verdade. Eles foram fundados por um diácono que se desviou da igreja, que era Nicolau. E eles acreditavam em várias coisas contrárias ao evangelho. Eles começaram a pregar, a ensinar várias coisas que não condiziam com o evangelho e com a verdade. Mas sabe o que é interessante? Os nicolaítas, que era uma seita, eles estavam também dentro da igreja. Entenda que a carta foi escrita para a igreja de Pérgamo. Jesus está mandando essas informações para um povo que está dentro da igreja. Essa carta não é para quem está fora da igreja. Então é para você entender que o ensino de Balaão estava dentro da igreja, que os nicolaítas estavam dentro da igreja. Jesus quer tratar a igreja e o que está dentro da igreja. Ele não está tratando com desviado, ele não está tratando com pessoas que não aceitaram ainda, ele está tratando com a igreja dele, porque isso existe lá dentro. A seita dos nicolaítas estava dentro da igreja, desviando o povo. Entenda que a seita dos nicolaítas só estava dentro da igreja porque ela estava sendo tolerada. Porque tudo aquilo que é errado, se nós combatermos desde já e eliminarmos do nosso meio, não vai crescer e não vai prosperar. Mas por mais uma vez eu vou dizer, por tolerarmos, por fazermos vista grossa ou omissão, tem muita coisa acontecendo no nosso meio que não deveria acontecer. Tem muita coisa acontecendo no nosso meio que não deveria acontecer. E a igreja precisa entender e compreender que nós devemos voltar para as Escrituras e entender e compreender que aquilo que o Senhor Jesus não tolera, nós também não devemos tolerar. O povo, os nicolaítas, estavam conduzindo o povo a viver um falso evangelho. E você sabe uma coisa que eu medito nesse texto, em alguns textos, e começo a compreender a diferença da igreja de antigamente para a igreja de hoje? A igreja de antigamente não tolerava os falsos profetas. Ela combatia os falsos profetas ou os lobos vestidos de cordeiro. Ela não aceitava essas pessoas e buscava eliminar elas. Nos dias de hoje, nós aceitamos. Nos dias de hoje, as pessoas dizem assim, não critique. Quem é você para julgar? Meu irmão, entenda uma coisa, se nós não julgarmos as ações, se nós não julgarmos as coisas, como é que nós vamos combater? Se nós não julgarmos, nós vamos aceitar tudo. Às vezes você vê gente na igreja fazendo coisas, dizendo coisas ou profetizando coisas que não tem nada a ver com Deus e você vê que não é de Deus e ninguém faz nada, aceita. E tem gente ignorante ainda que diz amém no final. Abra os olhos, meus irmãos. O problema antes da igreja era externo, vinha de fora para dentro. O que está matando a igreja hoje não está vindo de fora para dentro, está saindo de dentro para fora. Porque aqueles que, na verdade, que não têm vida com Deus, que servem ao diabo e às coisas do mundo, eles estão inseridos dentro da igreja, implantando isso na mente das pessoas para que as pessoas que estão dentro da igreja venham desviar. Os servos do diabo muitas vezes estão no culto conosco, porque eles querem fazer quem está lá dentro sair. E nós temos que compreender quem são essas pessoas e lutar veemente para não aceitar isso. O versículo 16, ele diz assim: arrependam-se, se não, eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei com essa gente. Mais uma vez, Jesus escreve uma carta dizendo para uma igreja se arrepender. A carta para a igreja de Éfeso era uma carta que eu também li, falei sobre isso. O interessante é que a igreja de Éfeso, ela deixou de existir porque não se arrependeu. Arrependimento é algo que deve existir dentro da igreja. Cristo chama a igreja a se arrepender de seus pecados. Apesar da igreja ter pessoas fiéis e com fé nele, ainda existiam pessoas com pecados ocultos de imoralidade e idolatria, e isso não é suportado pelo Senhor.
Entenda que Cristo sempre dá chances ao povo a se arrepender. E hoje, nós devemos entender isso e buscar isso. A igreja precisa sempre se arrepender de seus pecados e buscar ter uma vida conforme a vontade de Deus. Jesus ele é direto na carta quando ele fala para a igreja de Pérgamo: vocês precisam se arrepender. Arrependam-se. Você acha que a igreja de Pérgamo precisava se arrepender? E você acha que nós, hoje, como igreja, precisamos fazer o quê? Nós precisamos também se arrepender, meus irmãos. Se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, de tudo aquilo que temos feito de errado diante do Senhor. É assumir mesmo que nós temos falhado e errado em algumas áreas, confessar os pecados ao Senhor, expor a Ele muitas vezes o nosso coração e o que está dentro dele, para que o Senhor venha tratar isso em nós. A segunda coisa que eu observo nesse versículo é a ira do Cordeiro. Olha o que ele fala: se não, eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Jesus não está falando que vai mandar profeta ou anjo. Ele está falando que ele mesmo vai contra a igreja, se ela não se arrepender. Ele está dizendo que hoje ele é Senhor e Salvador da igreja. Mas se a igreja não se arrepender, ele virá como aquele que irá lutar contra eles, como um adversário. Hoje, ele está do lado dessas pessoas e diz para elas: mudem de vida, se arrependam. Ah, não quer mudar de vida? Quer continuar nos mesmos erros, nas mesmas falhas? Então eu vou vir contra vocês. Tem um versículo que fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina uma igreja onde o adversário dela não é o diabo, mas é Jesus que está vindo contra ela. Como é que esse povo vai ficar? Meu irmão. Imagine uma igreja onde quem vem contra eles é o próprio Senhor da igreja. A ira do Cordeiro vai separar o trigo do joio. E com isso muitos serão considerados inimigos do Senhor, em vez de servos e amigos. Ele fará justiça com as próprias mãos. E nesse momento, que poderia se levantar contra o Senhor e ficar de pé. Ninguém que se levantou contra o Senhor permaneceu de pé. Por isso, da importância do arrependimento e da mudança de vida. Cristo, se você ver esse versículo 16, ele está falando para a igreja assim, ó: eu estou dando mais uma chance para vocês. Eu não quero fazer isso, mas eu estou dando uma chance. Agora, se vocês não aceitarem essa chance que eu estou dando, eu vou vir contra vocês. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meus irmãos. Porque o diabo, a gente pode resistir, a gente pode orar, se consagrar, até mesmo expulsar. Mas quando o Senhor vem contra nós, meus irmãos, o que nós podemos fazer? Nada. Definitivamente nada. E é por isso que nós precisamos se arrepender. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa se arrepender. Partindo para o versículo 17, que é o último versículo também, fala assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Mais uma vez a igreja é chamada a ouvir. A igreja deve sempre ouvir ao Senhor e sempre se atentar ao que Ele está falando. Em cada igreja, Cristo Jesus fala e chama o povo a ver seus pecados, falhas e erros e a se arrepender. Quem não ouve, dificilmente vai mudar de vida. E aqueles que ouvem e ignoram
também estão fadados a seguirem para a perdição. Nós devemos ser um povo que sempre ouve ao Espírito Santo e sempre segue sua direção. Que possamos fazer o melhor do que a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi convidada a ouvir. E nós muitas vezes não temos ouvido o nosso Senhor e Salvador, ao Espírito Santo falar na igreja, ou falar conosco. Muitas vezes ele tem falado, e muita gente tem ouvido e ignorado. E esse é um grande problema. Outra coisa que ele fala interessante nesse versículo é um prêmio aos vitoriosos. O maná era o alimento enviado do céu para o povo de Deus no deserto. E durante 6 dias da semana ele vinha alimentar e sustentar o povo. Cristo está informando que assim como o povo sobreviveu ao deserto, o povo vai sobreviver com ele também. A pedra branca, com o nome, simboliza o eterno, pois se foi registrado na pedra, é sinônimo de que vai durar. E ninguém pode apagar, e somente ele pode dar à pedra com um novo nome. Tudo isso mostra à igreja que ele dará o que precisamos e que será eterno. Jesus está dizendo em outras palavras para a igreja: olha, aos vitoriosos, aos que se arrependerem, aos que abandonarem as velhas práticas e continuarem fiéis e com fé em mim, eu vou dar o maná escondido. O maná é o pão que desce do céu. E ao mesmo tempo ele fala: eu vou dar uma pedra branca, onde vai estar escrito um novo nome que só aquele que receber vai conhecer. Pessoas que recebem um novo nome estão recebendo uma nova vida, uma nova identidade. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu vou dar a salvação a essa pessoa. Essa pessoa vai ter a vida eterna, essa pessoa vai morar no céu. E eu vou dar isso a essa pessoa. Eu vou dar. Quem for para o céu, quem for ser o vitorioso, vai receber algo do Senhor novo, a qual nunca recebeu. Lá você será uma nova pessoa, uma nova criatura, com o corpo incorruptível, vivendo e morando com Deus. O prêmio da servidão ao Senhor, o prêmio daqueles que caminham com Ele, obedecem, se arrependem, é a salvação e a vida eterna. Nós devemos glorificar, exaltar e engrandecer ao nome santo do Senhor por causa disso. Partindo agora para o final, eu quero fazer um resumo da lição para você lembrar daquilo que foi dito. Primeiro, lembre-se que Jesus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Sempre esteve e sempre estará. Ninguém consegue tirar o controle da mão dele. A segunda coisa é que Jesus que determina o que vive e o que morre. Não é o diabo, é o Senhor. Se ele dá vida, ele também tira. Jesus Cristo, ele julgará a todos, sem exceção. Nós precisamos entender e compreender isso. Onde existe idolatria e imoralidade sexual, existe ação demoníaca. Entenda isso. Idolatria e imoralidade é algo diabólico. A igreja deve lutar sempre para manter a fidelidade e a fé no Senhor. Igreja que é igreja tem que fazer o possível para se manter fiel e com fé no Senhor. Outra coisa, existem lobos dentro das igrejas e eles sempre irão conduzir o povo a viver o que o mundo diz e não o que as Escrituras dizem. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, meus irmãos. Líderes, pastores, cantores, ministros, pessoas que às vezes têm poder e influência, conduzindo o povo a praticar e viver coisas do mundo dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus. Pessoas carnais conduzindo outros carnais a viverem coisas carnais, dizendo ser de Deus, quando não é. A igreja precisa sempre
se arrepender. A igreja sempre deve ouvir ao Senhor. A verdadeira igreja será premiada pelo Senhor ao final da caminhada. Sempre há uma vitória, sempre há um prêmio para aquele que vence. Quem busca viver a caminhada com Cristo, conforme a vontade de Cristo, vai receber um prêmio dele. Amém? Que esse estudo possa falar ao seu coração, que você possa refletir sobre isso e que isso possa edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Fique na paz do Senhor. Amém?